Boa noite, graça e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa leitura bíblica de hoje. Um dia especial onde nós estamos nos dedicando à palavra de Deus. E eu quero te chamar para você ler a Bíblia junto com a gente. Nesses próximos 45 minutos, nós vamos fazer leitura bíblica. Como eu sempre digo, a gente lê uma parte do Novo Testamento e nós estamos em Lucas, hoje Lucas capítulo 22. Depois a gente lê uma parte do Antigo Testamento, onde nós já estamos em Êxodo 21. E depois a gente encerra a nossa leitura no livro de Salmos. Então, eu quero te convidar a participar desse projeto com a gente, de leitura bíblica em 2026, dedicando simplesmente 45 minutos. É muito pouco tempo, e com isso a gente vai encerrar toda a Bíblia em menos de um ano. Dedicando 45 minutos de leitura bíblica. Então, à medida que você for chegando aí nessa live, você pode compartilhar com alguém, pode chamar mais pessoas para vir fazer a leitura junto com a gente. Amém? Antes de começar, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço pela tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos trazer, ó Pai, discernimento, entendimento, sabedoria, esclarecimento, Deus, ao lermos a Tua palavra. Que possamos, como eu sempre digo, guardar ela no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, então, Lucas, capítulo 22. Nós já estamos quase encerrando o livro de Lucas e estamos aqui na parte onde Jesus, depois de ter ceado, ali com os discípulos, aliás, nós vamos falar sobre a última ceia ainda, mas aqui nós vamos falar aqui agora que aonde estava acontecendo a festa dos pães asmos, E aí Judas, ele concorda sobre a traição de Jesus. Acompanhe comigo aí, Lucas capítulo 22. Estava perto a festa dos pães asmos, que é a chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas. Olha o que a Bíblia diz. Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Por quê? Porque entre os discípulos de Jesus tinha 2 Judas. Então por isso que o Evangelho de Lucas aqui, Lucas traz bem detalhado sobre quem era esse Judas. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Então, depois que Satanás entrou em Judas, ele foi aonde? Ele foi nos principais dos sacerdotes para combinar como que seria o quê? Como que seria essa entrega, como ele iria entregar Jesus. Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para lhes entregar Jesus sem a multidão saber. Então, quando ele concorda, ele vai buscar ali o melhor jeito para entregar Jesus. Chegou o dia, então, da Páscoa, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E Jesus respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar.
Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Nós estamos lendo Lucas capítulo 22 e agora versículo 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilizado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus estava começando aqui a se despedir dos discípulos. Então Jesus tomou o cálice, deu graça e disse: tomai e reparti entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar ali entre si qual deles seria o que haver de fazer isto. Versículo 24. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Aqui Jesus está ensinando que a gente deve ser o menor, né? Deve servir as pessoas. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus aqui, né, passando a responsabilidade para os discípulos, né, falando sobre o ministério de servir. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Simão aqui é Simão Pedro, quando ele fala aqui, Simão, Simão. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro falando para Jesus, né? E tornou Jesus a falar-te: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? Responderam eles: nada. Disse-lhes: pois agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito: com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Disseram-lhe eles: Senhor, aqui estão 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. E Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, ou seja, lá no Monte das Oliveiras, Jesus disse: orai, para que não entreis
em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. E Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava aqui um pouco apreensivo, gente. Por mais que ele sabia da situação, por mais que ele sabia do processo que ele iria passar, é lógico que ele estava apreensivo. Quando ele faz essa oração aqui, é porque ele estava angustiado, né? Pedindo a Deus para que, se fosse possível, passasse aquela dor que ele estava sentindo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, quando Jesus estava orando, quem apareceu? Um anjo do céu para o confortar. Aí o versículo 44 diz o quê? Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus estava tão agoniado que o suor dele foi transformando em gotas de sangue, a Bíblia fala. Levantando-se da oração, ou seja, depois que ele orou, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Em outros evangelhos, eu acho que foi Marcos ou Mateus, nessa cena aqui, porque os evangelhos retratam tudo que aconteceu com Jesus, né? E aí nessa cena aqui, nesse episódio aqui, tem uma versão que fala que, quando Jesus fala, por que vocês estão dormindo? É como se Jesus estivesse falando assim, eu chamei vocês para vir, né, aqui e tal, para vigiar, nem para vigiar vocês prestam. E aí por isso que aqui, ó, Lucas traz assim, ó, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E para a gente não entrar em tentação, a gente precisa de quê? Vigiar também, além da oração. Versículo 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha diante dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Então, quando ele estava acordando ali os discípulos, e aí chegou uma multidão. E com essa multidão chegou quem? Judas. Judas correu e foi o quê? E beijou Jesus. Aí Jesus diz para ele, no versículo 48, Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem. Vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. Ou seja, Jesus vendo ali quem estava ali, aliás, os discípulos ali que estavam com ele, falou, Senhor, a gente vai ferir eles com a espada? Pois Jesus tinha acabado de falar sobre a espada. Lá no versículo 37, 38. Vocês lembram que a gente leu aqui no início? E aí na cabeça deles, eles estavam com a espada para guerrear com mãos humanas. Aí um deles tirou a espada, que no caso foi Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E aí Jesus diz, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus foi lá, pegou a orelha e colou de novo ali no soldado. Disse Jesus aos principais sacerdotes e oficiais da guarda do templo e aos anciãos que tinham ido contra ele. Então, olha só, os principais sacerdotes estavam lá, os oficiais da guarda do templo estavam lá, os anciãos que tinham ido com ele, ou seja, as pessoas mais velhas, e os anciãos aqui, entre eles, certeza que tinha os fariseus. E aí Jesus disse assim, saístes como a um assaltante com espadas e cacetes. Eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram Pedro,
assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentando ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Apontou o dedo para Pedro e disse: esse homem aqui, estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. E Pedro então respondeu: homem, não sei o que está dizendo. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, ou seja, Jesus estava lá, e vendo tudo aquilo, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus nesse momento aqui. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Versículo 63. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e lhe perguntavam: profetiza, quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais sacerdotes e os escribas, e o levaram ao sinédrio. Perguntaram-lhe: és tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: se eu disser que sim, não o crereis. E se vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? Jesus vai e responde: vós dizeis que eu sou. Então eles disseram: de que mais testemunho necessitamos? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Aleluia! Glória a Deus! Então, hoje nós vamos ler Lucas somente o capítulo 22. Amanhã a gente lê o 23 e o 24 e a gente encerra o livro de Lucas. Ok? Gente, é muito linda essa história de Jesus, né? Muito lindo. Olha só, Lucas capítulo 22 são 71 versículos. Então nós lemos aqui 71 versículos agora do livro de Lucas capítulo 22. Agora vamos lá para Êxodo 21. Êxodo 21, que também nós estamos numa história muito legal, que é a história de Moisés. Êxodo capítulo 21. Moisés acaba de descer do Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos, e ali ele falou também sobre os ídolos, né, sobre as estatuetas, os deuses que o povo estava fazendo. E aqui Deus vai começar a falar com ele também sobre mais leis, mais regras, mais estatutos. Então, Êxodo capítulo 21. São estes os estatutos que lhes proporás. Ou seja, Deus falando com Moisés e passando para ele algumas regras, né, para esse estatuto, algumas orientações para esse estatuto. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá, mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ela sairá sozinho. Mas se esse escravo expressadamente disser: eu amo meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira,
e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Sovela é a mesma coisa que brinco, gente. É como se fosse colocado uma marcação ali para que aquele escravo, aquele servo, fosse identificado como pertencente àquele senhor. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar o seu senhor, que a escolheu para si mesmo, ele deve permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deve conceder-lhe os direitos de filha. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem as suas vestes, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu que isso acontecesse, deverá ele fugir para um lugar que te designarei. Mas se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem feriu a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. O que raptar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Se 2 homens brigarem e um ferir o outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair da cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo perdido e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com pau, e os feridos morrerem debaixo da sua mão, certamente será punido. Mas se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte. Porém, se não houver morte, certamente o ofensor será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua escrava e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu escravo ou o dente da sua escrava, o deixará ir forro pelo seu dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher que morra, o boi será apedrejado, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. É cada regra, né, gente? Algumas coisas até um pouco estranhas, né? Mas era a cultura da época. Se, porém, o boi antes era escorneador, e o seu dono, tendo sido advertido disso, não o guardou, e o boi matar homem ou mulher, será apedrejado, e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova pagará. Ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele
se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se for notório que o boi era já dantes escorneador, e o seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, e o morto será seu. Isso aqui, gente, era um estatuto falando sobre os escravos, era lei, né? Leis acerca dos escravos, porque era assim que existia, era assim que acontecia nessa época aqui, a época de Moisés, quando ele saiu com o povo do Egito. Por quê? Porque dentre aquela população de Israel ali, dos filhos de Jacó, que a Bíblia fala, alguns estavam ali como escravos, né? Alguns estavam ali como escravos, porque eles saíram do Egito. A população vivia na cultura do Egito. Então, eles pegaram ali todos, e quando foram embora, e acabou levando também alguns escravos. E aí Deus dá algumas leis para Moisés para tratar desse assunto. Agora mais leis, olha só. Capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se alguém furtar um boi, e aí você descobre quem foi que furtou, ele vai ter que pagar 5 vezes, e pela ovelha 4 vezes. Olha se não é uma regra interessante, se fosse nos dias de hoje, né? Você encontrar um bandido e ele tem que pagar 5 vezes a mais. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido de modo que morra, o que o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, legítima defesa, olha só. Legítima defesa aqui, ó. Êxodo capítulo 22, versículo 2. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão fará a restituição total, mas se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer passar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper fogo e pegar nos espinhos e destruir as medas de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der dinheiro ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado à presença dos juízes, para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo caso de litígio, seja a respeito do boi ou de jumento, ou de ovelhas, ou de vestes, ou de qualquer outra coisa perdida de alguém que disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ou for dilacerado ou afugentado, nem que ninguém o veja, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu mãos nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Mas se o animal lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se tiver sido dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal, e este for danificado ao morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. Mas se o dono estiver presente, não fará restituição. Se for alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Aleluia. Êxodo 22 ainda, né? Versículo 16. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por mulher.
Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor, também será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Olha o que o Senhor fala aqui sobre os estrangeiros. Isso aqui é muito interessante, que se a gente for entender, não dá para entrar tudo aqui, né? Que a gente está num propósito de leitura bíblica, não é ensino, mas isso aqui é muito interessante quando ele fala sobre estrangeiro, por quê? Porque essa vida de estrangeiro, esse povo aqui, né? O povo de Israel, essa descendência aqui que Moisés está liderando, eles já tinham vivido como estrangeiro lá no Egito. Então, quando o estrangeiro não afligirás, Deus estava querendo dizer para eles aqui, se também tiver um estrangeiro no meio deles ali, não é para forçar esse estrangeiro, não é para afligir ele, não é para oprimir ele, porque eles um dia foram estrangeiros, né? Então, quando chega um novato na igreja, por exemplo, uma pessoa que não é crente, por isso que a gente não pode insistir com ela no sentido de oprimir, porque acaba que depois ela nunca mais volta. Entendeu? Então a gente tem que pregar, tem que falar, tem que mostrar a nossa cultura, mostrar os nossos princípios, né? Principalmente para quem não conhece, e a gente mostrar o quanto é bom, o quanto é prazeroso, né? Servir a Jesus Cristo. Mas quem convence disso não somos nós. Quem convence da conversão, da mudança de vida é quem? É o Espírito Santo. Essa é a real diferença. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvireis o seu clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. As vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe imporás juros. E a gente querendo cobrar juros do povo, né? Vocês que ficam emprestando dinheiro aí. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua única cobertura, é a vestimenta da sua pele, em que se deitaria. Quando clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, mas ao 8º dia madarás. Ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo aos cães, e aos cães a lançareis. Eita Jesus, glória! Êxodo 22, nós lemos agora. Vamos ler mais um, vamos ler o 23, Êxodo 21, 22 e agora 23. Pedro, esse sábado nós temos culto DNA. Êxodo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maliciosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda deporás, acompanhando a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, deitado debaixo da sua carga, não o deixarás aí. Certamente o ajudarás e levantá-lo.
Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Da falsa acusação te guardarás e não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, pois o suborno cega o que tem vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro. Vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra, e recolherás os seus frutos, mas no 7º ano a deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo o que vos tenho dito. Do nome de outros deuses não vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis com festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado, no mês de Abibe, pois nele saístes do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Guardarás a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres recolhido do campo os frutos do teu trabalho. Três vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Versículo 20. Eu envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus servos, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas colunas. Versículo 25. Servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades, e na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. O número dos teus dias contemplarei. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Enviarei vespas adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus, de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se transforme em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Porque pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus termos, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra,
para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires aos seus deuses, isso te será um laço. Aleluia, né? O Senhor falando com o povo judeu aqui sobre essa questão de outros deuses. E se acontecer de servir, vai ser como se fosse um laço. Olha que interessante aqui, né? Então nós acabamos de ler Êxodo 23. Então olha só, hoje nós lemos 3 capítulos de Êxodo. 21, 22 e 23. E vamos agora encerrar lá com Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos 100. Um Salmos muito bonito, um Salmos de ação de graças, bastante conhecido. E a gente já vai ler aqui agora e jazinho nós estamos encerrando a nossa leitura de hoje. Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Glória a Deus. Salmos 101. Cantarei do teu amor e da tua justiça. A ti, ó Senhor, cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra. Extirparei da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se desvanecem como a fumaça, os meus ossos ardem como lenha, o meu coração está ferido e seco como a erva, até que esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante à coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam o dia todo. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Em vez de pão como cinza, e misturo com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra, que declina como a erva me vou secando. Mas tu, ó Senhor, permaneces para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, compadecem-se do seu pó. As nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Pois o Senhor edificará a Sião, e na sua glória se manifestará. Atenderá à oração
desamparado, não desprezará a sua petição. Escreva-se isto para a geração futura, e o povo que está por vir louve ao Senhor. O Senhor olhou do alto do seu santuário, dos céus observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. De sorte que o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos dos reinos se congregarem para servir ao Senhor, ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Disse eu, olha o que Davi diz: ó Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como vestido envelhecerão. Como roupa os mudarás e os atirarás fora. Mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão na tua presença, a sua descendência será estabelecida diante de ti. Aleluia! Glória a Deus. Gente, então aqui encerramos Salmos 102. E aqui encerramos a nossa leitura de hoje. Então, se você quer anotar aí, hoje nós lemos Lucas capítulo 22. Amanhã a gente encerra mais um livro, o livro de Lucas. Amanhã a gente lê Lucas 23 e 24 e encerra mais um livro para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Êxodo 21, 22 e 23 e Salmos 100, 101, 102. Amém? Então estes foram os capítulos que nós lemos. Vamos orar e eu já aproveito para te convidar amanhã, por volta de 10, 10 e 15, eu estou aqui novamente para a gente tirar um tempo de leitura bíblica antes da gente dormir. E o meu objetivo é 45 minutos de leitura. Hoje foi um pouquinho mais, mas ontem também foi um pouco menos. Então a gente vai balanceando aí. E eu quero inspirar você a ler a Bíblia. Com 45 minutos só por dia é muito pouco e é muito rápido a gente fazer essa leitura. Amém? Deus, obrigado por esse momento. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem estado comigo, com a minha casa, com a minha família, com essas pessoas também que estão assistindo a live. Te peço que o Senhor possa visitar a casa de cada um, abençoando a vida de cada um e nos inspirando, Pai. Que essa palavra possa nos inspirar, não só agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Amanhã eu espero vocês aqui, 10 horas da noite, para a gente ter mais um dia de leitura bíblica. Valeu, um abraço e até amanhã.